Graça e paz, igreja, amém? Você está feliz com Jesus essa noite? Amém? Nossa, tem um animadão ali que eu já gostei. Quem que é? Ô, glória! Vai embora não, animado, pelo amor de Deus. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que o Senhor colocou no meu coração. E da mesma forma que Ele falou comigo, eu espero que fale com você também. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 6. Que diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje a gente está dando continuidade a séries que a gente está fazendo todos os domingos. E eu fiquei responsável por esse versículo. Eu vou procurar ser breve, objetiva, transmitir a mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Mas eu preciso que você entre nessa história comigo. Esse texto que a gente leu, ele tem um contexto. Ele tem uma história que vem antes dele para a gente se situar. O porquê Jesus está falando isso, onde Ele está falando. E eu preciso que você entenda isso. O Evangelho de Mateus, ele foi um discípulo que foi chamado por Jesus. Ele andou com Jesus, ele viu o que Jesus fez, ele presenciou as palavras de Jesus e tudo que está escrito aqui foi inspiração do Espírito Santo. Uma vez alguém disse para mim que quem escreveu a Bíblia foi homem, realmente foi. Mas foram homens que andaram com ele, homens que ouviram o que ele falou, homens que viram o que ele fez e homens inspirados pelo Espírito Santo. E hoje esse texto que a gente leu, quem escreveu foi o discípulo chamado Mateus. E ele vai nos contar, escrito nesse livro, que Jesus, ele inicia seu ministério logo depois que foi batizado no Rio Jordão. E ali, quando ele chega, João Batista olha para ele e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista batiza Jesus e de repente o céu se abre e aí desce o Espírito Santo como? Isso é uma representação, uma pomba. E aí de repente se ouve do céu uma voz dizendo: Esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E logo depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado. E ele resiste à tentação através da palavra. E o texto vai dizer que quando Jesus sai dessa cena, ele começa a caminhar pela Galileia. E ali ele começa a falar a respeito do reino de Deus. Ali ele começa a falar a respeito de um novo reino que ele começa a estabelecer. E aí multidões e multidões começam a seguir Jesus. E ele cura, e ele expulsa demônios. E cada vez que as pessoas ouviam o que ele dizia, uma nova notícia, um novo jeito de viver a vida, uma nova posição para se viver. Via milagres, via vidas sendo mudadas. Quanto mais as pessoas viam, mais as pessoas iam atrás dele, queria saber o que ele estava falando. E então, o texto vai dizer que uma enorme multidão começou a seguir Jesus. E era enorme, real, muita
muita gente. E aí Jesus sobe no monte e começa o sermão do monte. E aí ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Aí ele continua: bem-aventurados os que choram, pois esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E quem não veio, já foi pregado essas 3 bem-aventuranças. Pastora Mileide, pastor Diego, pastor Carlos, e hoje eu vou falar dos que têm fome e sede de justiça. Eu espero que vocês consigam entender, e eu espero que, do mesmo jeito que foi desafiador para mim, hoje, eu acredito que Deus ele vai falar com a gente. Só peço uma coisa: dá uma chance para entender o que está sendo falado aqui. E vamos entrar nessa história então. Quando ele fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Esse sermão do monte, que Jesus ele começa a falar, ele vem mostrando o reino de Deus. E é um reino muito louco. É um reino de ponta cabeça. Quase como se fosse uma pirâmide invertida. Por quê? Porque os valores desse reino é diferente dos valores que a gente conhece hoje. Os princípios e valores são totalmente diferentes de tudo o que a gente conhece. Então Jesus ele vem estabelecendo o hábito do céu na terra. O que é o hábito dentro disso? É um novo comportamento, uma nova ação. Então Jesus vem e começa a estabelecer o novo reino dele na terra. E as leis desse reino é totalmente diferente. Jesus ele começa a estabelecer na terra o seu reinado. Mateus, não deixa ninguém dormir comigo não. Eu ficar doida, você ficar doida. Eu começar a chorar, você coloca um negócio Isso, demorou. Ai, Deus. Vamos voltar então. E aí Jesus começa a estabelecer o reino dele no céu, na terra. E aí ele pega aquela multidão de gente e começa a falar: aquele que chora será consolado. E aí os caras ficam assim: cara, mas quem chora na nossa realidade é frouxo. Eu não posso chorar. Que isso, eu sou forte. Jesus, lógico que não. O meu reino é diferente, o meu reino é muito louco. E aí ele começa a falar e as pessoas começam a prestar atenção porque é algo totalmente diferente do que todo mundo já ouviu. E ele começa a estabelecer o seu reino. Isso aqui eu peguei de alguém que pregou, tá bom? Depois eu falo de quem que é. E aí, para estabelecer um reino, precisa de um rei. E o rei era Jesus. Precisa de súditos. Eram todos aqueles que ouviam a mensagem, acreditavam na mensagem. E as leis eram os princípios e os valores do céu. E o lugar? Toda a terra. Jesus não vem para um pedacinho não, é para todo mundo. E a ordem era a posição correta. E o que me chama a atenção é a simplicidade que Jesus ele pregava. A gente enfeita pra caramba e dá a volta e sobe o morro e desce, vira a esquina para chegar no lugar. E ele não, ele era muito simples. Se ele estava num ambiente de um monte e a galera toda olhando, ele olhava, passava um pássaro e falava assim: olha, os pássaros. Os pássaros não trabalham, não planta e ainda assim Deus cuida deles. Olha os lírios, que lindo. Devia de ter uma plantação de lírio ali. E ele falava: olha os lírios, que lindo. Eles não se preocupam com o que se veste, com o que vão vestir, porque eu cuido deles. A mensagem de Jesus era muito simples, clara e objetiva.
E nesse sermão não foi diferente. Ele veio de forma simples e objetiva. E ele começa a falar: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felizes. Ele começa a dizer assim: felizes. E quando eu lia isso, eu fiquei muito chocada. Porque Jesus, ele vem ensinando a verdadeira felicidade. A gente olha hoje, o mundo ensina a verdadeira felicidade. São pessoas, são coisas e são lugares. Mas a verdadeira felicidade que Jesus ensina é uma atitude do coração. Essa é a verdadeira felicidade. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de coisas, eu não preciso de lugares. A verdadeira felicidade, ela é uma atitude do coração. E o que quer dizer coração? Todas as vezes que a gente lê na Bíblia coração, o que quer dizer? É a sede de todas as nossas emoções. Todas as vezes que a gente lê coração, ele está falando do quê? Das nossas emoções. Porque o que a gente sente dentro sai para fora nas nossas atitudes, na nossa palavra, nas nossas ações. E Jesus está ensinando que a verdadeira felicidade não é coisas, pessoas, lugares, é a atitude de um coração. É como está as suas emoções. E ele vem e fala: felizes são os que têm fome e sede. E aí, na hora que eu estava vendo essa questão da fome e sede, naquele tempo, era muito familiar. Porque todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, passou por um momento de muita fome. Era um povo que estava sofrendo uma opressão. Então Jesus, como ele usava exemplos, ele usa esse exemplo da fome e da sede. E a gente não consegue entender muito bem tudo isso, porque a fome que a gente sente hoje é quando a gente pula o café da manhã, pula o café da tarde, e a gente fala: nossa, que fome. Eu pulei o café da manhã, já estou com fome. E é essa fome que a gente entende, de uma ou duas refeições. Mas naquele tempo, os caras passavam fome real. Fome de doer a barriga, fome de o próprio organismo ali começar a se saciar dos seus músculos e tudo. Era uma fome terrível. E por isso que Jesus ele vem falando dessa fome. E essa fome que Jesus começa a ilustrar, ele está tentando dizer assim: essa fome é o estado de alguém desesperado. É o estado de desespero do humano por algo que mantenha vivo. É alguém que estava tão desesperado buscando por uma coisa que é como se aquela coisa fosse manter ele vivo. E essa figura de fome e sede era isso que Jesus estava falando. É alguém que busca desesperadamente alguma coisa que mantenha ele vivo. E aquele povo, ele acreditava em uma promessa. Que um dia ia chegar um Salvador, um rei, que ia salvar o povo hebreu, que ia vir um rei se assentar no trono e os caras nunca mais iam passar perto, nunca mais ia passar necessidade. E quando eles começam a ver aquela movimentação, e eles começaram a acreditar, porque eles tinham uma promessa: alguém vai salvar, alguém vai resgatar a gente disso, alguém vai tirar a gente desse tormento que a gente está vivendo. E eles aguardavam esse Messias. Eles aguardavam alguém que viesse mudar as circunstâncias exteriores deles. E era a fome e a sede que Jesus deixou familiar. Era esse estado de desespero. Alguém estava procurando por alguém que salvasse aquele povo. E Jesus, ele sabe que todos nós procuramos por algo que nos salve. Como se nossa vida dependesse disso. Na quarta-feira eu entrei aqui no culto. E aí
Eu fiquei ali e o louvorzão tocando, eu parada ali. Eu falei, cara, eu vou pregar domingo, eu não tenho nada. Que isso, Jesus? Como que eu vou falar com os... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que eu vou falar? Eu vou jogar para alguém, eu vou trocar com alguém, eu vou ser a última, vou pular minha vez. E aí, cara, o Mateus começou a tocar um louvor que eu sou apaixonada. Aquele ousado amor. Como é que é, Mateus? Ah, eu falei, você tá comigo? Ah, Deus. Tá nada. Eu ali, falei, Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Aí daqui a pouco ele começou. Vai, Mateus. Não, só o refrão. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. E aí, a pessoa viaja, não precisa de nada para viajar. Vê na internet que é um Jesus correndo atrás de uma ovelhinha. Vocês já viram? Cara, eu amo aquilo. E ele começou a cantar. E aí eu comecei a viajar nesses negócios. Eu falei, nossa. E aí na hora eu senti o Espírito falando comigo. Como assim, pastora? É quando o Espírito de Deus testifica ao meu espírito algo. E aí eu escutei assim: você lembra que você também precisou de um Salvador um dia? Mano, eu comecei a chorar. Ah, vocês sabem que eu choro, né? Comecei a chorar, chorando. Por quê? Passou um filme na minha cabeça. Igual esse povo que estava ouvindo Jesus, que esperava um Salvador, aconteceu isso comigo também. E aí, enquanto eu ouvia isso, passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei de quando eu era pequenininha. E vocês já sabem, eu já falei isso. Mas a minha mãe, ela sempre foi evangélica. Sempre foi crente. E crente mesmo, que eu tinha que usar só saia. Eu ia 7 horas da manhã para a escola de saia. E eu lembro que quando eu era muito pequena, eu conheci o Deus da minha mãe. E o Deus que eu conheci da minha mãe era o Deus provedor. A minha mãe sempre trabalhou. E ela trabalhava para me sustentar o meu irmão e sustentar o marido dela. E a mulher trabalhava muito. E a gente era uma família muito humilde. E às vezes até miserável, de não ter o que comer. E eu lembro que quando a gente era pequenininha, ela chegava do serviço, arrumava a gente e falava, vamos pro culto. Cara, e a gente andava pra caramba pra ir no culto. E aí, às vezes, não tinha as coisas em casa. Ela falava assim, olha, a gente vai pro culto. E na hora que a gente chegar, a gente vai dormir, porque hoje as coisas estão difíceis. Então, 6 horas lá no culto. E aí, eu lembro uma situação, cara, que a gente estava indo. E aí, a gente passou perto da linha do trem, um carrinho de lanche. E aquele cheiro de lanche, minha mãe parou e falou assim, cara, que vontade de comer um lanche. E aí a gente parou, olhou para a cara dela, eu e meu irmão, pivetinho, pequenininho. E aí ela falou assim, 6 horas. E a gente orava nada, a gente ia para a igreja e dormia lá no banco, os filhos de crente, tudo dormia no banco. E aí, cara, na hora que a gente estava voltando, um cara que trabalhava lá na linha, que era da igreja, ele chama minha mãe e fala assim, ô, irmã Valéria, vem aqui. Cara, eu vi vocês passando e na hora que vocês passaram, Deus mandou eu comprar um lanche para vocês. Tá lá, tá pago, é só pegar. Cara, minha mãe chorava e falava, vamos, vamos. E todas as vezes que eu, muito pequeno, devia de ter uns 6 anos de idade, eu vi aquilo, eu falava, cara, tem um Deus. É real. Eu olho hoje o Enzo e a Giovana, nossa, os meus filhos é muito louco, porque, não sei porquê. E aí eu olho eles lá e eu fico assim, cara, a gente muito pequeno eu entendia tudo isso. E às vezes ela abria o armário assim, porque era só ela.
o armário vazio, ela ajoelhava e falava, ajoelha aí, criançada. Nós não estava entendendo nada, com os olhos cheios de ramela, tinha acabado de acordar. Ela falava, ajoelha. A gente ajoelhava, ela, Deus, eu não tenho para o almoço, mas se o Senhor prover, a gente janta. Cara, era de tarde, chegava o povo lá, irmã Valéria. Então eu conheci esse Deus da minha mãe na infância. E era o Deus provedor. O Deus que fazia, que quando orava, eu falava, cara, vou orar e Deus vai fazer os negócios. E a gente muito pequeno. E um dia eu lembro que a minha tia me pegou na minha casa, que ela tomava conta da gente. E ela me levou numa casa nova. Nunca vi a galera daquela casa. A gente entrou, tinha um monte de gente sentado no sofá. Ela falou assim, olha, esse aqui é seu pai, essa daqui é sua avó, esse é seu avô, essa é sua tia, sua tia, sua tia. Eu tinha 7 anos de idade. E aí eu descobri que o marido da minha mãe não era meu pai, que eu tinha outro pai, que tinha outra família, e eu era uma criança. Eu olho hoje a idade do Enzo e eu falava assim, cara... E aí algumas coisas começaram a fazer sentido. Porque para mim o meu pai era muito bravo, muito rígido. E muito ruim. Eu falava, deve ser só um pai muito bravo. Mas eu entendi que ele não era meu pai. E aí eu conheci o meu pai. E depois daquilo, eu ganhei um inimigo dentro de casa. Eu lembro que eu cresci e esse homem ele foi muito ruim para mim. Não sei qual que era a concepção. Ai, pastora, que história triste. Não é triste. Não estou triste, vocês não ficam tristes. Sem depressão, por favor. E eu lembro que ele era muito ruim. E um dia ele se separa da minha mãe, eu devia ter uns 8 anos. Ele vai visitar a gente, leva a gente embora, lá para a casa onde ele estava. E ali ele foi muito mal comigo. E eu tinha 8 anos de idade. E ali eu perdi minha inocência. E ali eu perdi... Não sei, eu falava, cadê o Deus da minha mãe? E minha mãe ficou sabendo, depois de um tempo eles voltaram. E minha mãe ficou sabendo tudo que tinha acontecido, mas ela escolheu ter um marido, ainda assim. E eu vivi dias muito difíceis dentro daquela casa. E a minha esperança é, um dia meu pai vai chegar e vai me resgatar de tudo isso. Cara, um dia meu pai vai bater na porta e vai falar, eu vim buscar minha filha, vamos embora, você nunca mais vai passar por isso, você nunca mais vai apanhar, você nunca mais vai passar por nada disso. Mas o meu pai nunca veio. Então eu aprendi a me defender sozinha. Bicha ruim eu fiquei. Ô, bicha ruim. E uma adolescência difícil. Mas eu sempre esperei pelo meu pai. E depois passou um tempo, eu cresci, já não estava mais na igreja, estava fazendo bagunça por aí. Depois eu casei, tive os meus filhos, tive a Giovana, tive o Enzo. Eu lembro que quando o Enzo tinha quase 2 anos, a gente voltando, eu recebi uma ligação. E aí era minha tia, ela falou assim, Stephanie, eu tenho uma notícia para você. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, o seu pai morreu. E aí eu via o meu pai um final de semana ou outro, a cada 1 ano, sei lá. Ah, meu pai morreu. Depois na adolescência eu não vi mais ele, na minha juventude eu não vi mais ele. E eu encontrei com ele uma vez, quando eu tinha a Giovana ainda. E eu desliguei o telefone e parece que um buraco me engoliu. Eu comecei a morrer. Falei, meu pai morreu. Eu chorando, ninguém entendendo nada. O Diego com a maior cardiué para mim. E o povo que estava junto comigo. E eu sofrendo, achei que eu ia morrer. Eu falei, cara, o porquê disso tudo? Eu lembro que no velório dele eu fui lá, parei na beira do caixão, olhei para ele, mas a minha vontade era de cair no chão e morrer junto com ele. E eu fui embora para casa e eu entrei numa depressão terrível. O que me fazia me levantar eram os meus filhos.
E aí eu arrumava eles, o Diego chegava, eu dormia. E ficava dias ali, daquele jeito, ninguém entendendo nada, porque eu nunca tive convivência com o cara, ele nunca apareceu. E aí um dia dentro do quarto, eu lembrei de Jesus. E eu ia na igreja, tá, gente? Eu era crente. Só vocês saberem que crente também cai dentro de poço. E aí, eu ouvi esse hino. E na hora que eu ouvi a ministração desse hino, eu conheci o Jesus que salva. E foi uma experiência muito louca, que se eu explicar para vocês, vocês vão falar que é coisa da minha cabeça. Porque com Jesus é tudo muito louco. E eu lembro que eu chorando dentro daquele quarto, eu entendendo por quê. E aí eu comecei a entender que eu esperava que alguém me amasse. Pô, minha mãe não quis. Meu pai nunca apareceu. Falei, cara, eu sou amável. Eu não sou tão desamável assim. E eu esperava por isso. E eu lembro que naquele dia eu chorando muito, e na ministração falava a respeito de paternidade. E aí eu entendi que eu tinha um pai. Mas não um pai da terra. Mas eu ganhei um pai celeste. Jesus, ele me salvou do meu buraco mais profundo, que eu achei que eu não ia levantar nunca mais. E ele me tirou daquele buraco. E eu me senti filha. Mas pastora, por que essa história é tudo? O que tem a ver? Ele me salvou. Ele me resgatou. Mas pastora, seu pai ressuscitou? Claro que não. Continuou morto. Não rolou uma oração da ressuscita aí, Lázaro, sai para fora. Não rolou nada disso. Mas ele mudou aqui dentro. Aqui dentro mudou. O vazio que tinha de um pai que ama uma filha foi suprido por um Deus que adota aquele que aceita ele. E aqui dentro tudo mudou. E aqueles homens que escutavam Jesus, eles esperavam a mesma coisa. Alguém que mudasse o lado de fora. Alguém que viesse e resgatasse eles não passassem mais necessidade, não passassem mais aperto. Um Messias que mudasse o lado de fora da vida. Só assim eles seriam felizes de novo. E eles esperavam esse Salvador que mudasse para o lado de fora. E aí vem Jesus, rei, estabelecendo o seu reino, mas ele vem mudar dentro. Ele não vem mudar fora. E aí ele começa a falar tudo isso para esses caras, mudando o quê? O exterior, não mudando o interior. Quando ele fala assim, pobres de espírito, ele está dizendo assim, aquele que reconhece que precisa de um Deus. É aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Quando ele fala bem-aventurados os que choram, é quando eu olho para dentro de mim e começo a chorar. Em qual sentido? Cara, eu não mereço nada disso, mas tem um Deus que muda a minha história, que muda a minha circunstância, que muda dentro, ao ponto de transparecer para o lado de fora. Aí quando ele fala assim, bem-aventurados mansos. O que esse manso quer dizer? Quer dizer aquele que se submete à vontade de Deus. É a mudança interior. Não é a mudança do lado de fora. E quando ele fala a respeito daquele que tem fome e sede de justiça, que justiça que é essa, pastora? Na Bíblia a gente encontra 3 tipos de justiça. A justiça que é a legal, que é quando Deus olha para a terra e fala, os caras tudo pecador, nada do que eles façam vai ser aceitável, porque Deus é santo e Ele não muda. Ele não muda a personalidade dele, Ele não muda. Aí ele fala assim, e agora que todo mundo peca? Aí vem Jesus, perfeito, que não tem pecado nenhum, fala assim, eu vou lá no lugar deles.
Aí Jesus vem no nosso lugar, carrega os nossos pecados e hoje a gente é aceitável por Deus. Essa é a lei legal, a lei da justificação. Tem a lei social, que é aquela dos órfãos, das viúvas, dos caras que querem roubar os caras. Tem essa lei também. Mas essa justiça que fala no texto é uma justiça moral. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que é a moral, que é a do interior, que é a do coração, que é as suas ações, que é as suas motivações, que é o que você fala, que é o que seu coração sente. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, feliz é aquele que busca, como se sua vida dependesse disso, uma conduta que agrada a Deus. Não tem nada a ver com o lado de fora, tem tudo a ver com o lado de dentro. Jesus ele fala assim, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que busca como se a sua vida dependesse disso, uma conduta que agrade a Deus. E o Sermão do Monte, ele ensina a gente a ter a mente de Cristo. Jesus ele muda dentro da gente, porque fora ele diz assim, olha, nesse mundo vocês vão ter muitas aflições, mas eu venci o mundo. O que ele está falando? Cara, tem gente ruim no mundo. Tem gente que judia, tem gente que mata, tem gente que rouba. Tem muita coisa ruim no mundo e a gente fica assim, cadê Deus? E aí, cara, a gente lembra que Deus, ele dá o livre-arbítrio, a escolha. Ou você escolhe ter um interior mudado e uma conduta que agrade a Deus, ou você escolhe viver e fazer maldades. Ele não vai vir impor a ninguém uma vida que ele quer, porque senão ele não seria um livre-arbítrio. Senão você poderia fazer o que você quisesse e já era. Não é. Ele quer que você escolha ter uma vida transformada na sua mente, nas suas ações. Ele quer que eu e você busque por uma conduta que agrade a Ele. E aí a gente fica, cara, quanta maldade no mundo. E aí eu pergunto, quem faz maldade procura viver uma vida reta, justa, moralmente? É escolha. Ou você escolhe viver o reino do céu, que é muito louco, que muda a sua vida, que muda a sua mente, que muda a sua conduta, que muda o jeito que você fala, que muda tudo. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que... Tem um texto que ele fala em 2 Coríntios, que diz assim, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ele está dizendo o quê? Aqui o negócio está pegando fogo. Mas dentro eu tenho convicção de que Jesus continua no controle de todas as coisas. Tem uma hora que ele fala assim, olha, nós somos abatidos. Abatida fala de um semblante mole, às vezes a gente está triste, está lá com a cara de horrível. E aí ele fala assim, ó, mas a gente não é destruído. Ele está dizendo o que acontece fora, no exterior, não muda o que a gente tem dentro da gente. E é essa conduta que ele vem trazer. Uma conduta que muda dentro. Porque ele sabe que aqui fora o negócio é feio. Aqui fora é feio. E aí ele começa a estabelecer um novo reino. Um reino diferente. Sabe quando você passa na vida de alguém e você consegue deixar algo bom? Você fala, cara, tem um negócio ali, o que é? Então, cara, eu era feio assim também, agora eu sou bonita. Agora eu fiz plástico, não é isso não, tá? A gente tá falando de conduta. E é isso que ele faz. E é isso que ele vem trazendo no reino. Uma nova forma de viver a vida nesse mundo louco. Tem um poeta da minha época que fala da loucura consciente. Sou completamente louco consciente. Espero que vocês não saibam do que eu estou falando. E ele fala disso. E Jesus é isso. Ele vem trazer uma forma muito louca de viver, mas consciente. Eu sou consciente do que me move, eu sou consciente do que eu faço, eu sou consciente que eu quero viver uma vida
que agrade a Deus. Eu quero viver uma vida que mude a vida de pessoas. Eu quero viver uma vida que traga esperança para quem está perdido, para quem não tem esperança. É isso que Jesus ele quer para mim e para a sua vida. E eu não falo de aparência. Hoje eu estava falando com o Alisson ali. E aí a gente estava trocando uma ideia. Daí tem gente que vai atingir um povo que é mais chique, que não fala cara, né? Que gosta de um salto. Tem gente que vai estar no meio dessa galera e as pessoas vão ver Jesus nela. E tudo bem. Tem gente que vai estar lá no meio dos caras, motoqueiro, andando de moto por aí. E, a galera vai olhar e vai ver Jesus neles. Tem gente que é meio atravessado, igual nós. Uma hora tá, uma hora não tá. Tem tatuagem, não tem. Cabelo raspado, cabelo grande, usa saia. É tribo. Cada um tem sua tribo. Tem gente que tem umas tribos certinhas, tem gente que tem umas tribos meio doidas. E aí você olha, qual que é a minha tribo? E lá você faz a diferença. Porque Deus não chamou a gente para ficar dentro da igreja. Deus não chamou a gente para ficar aqui fingindo que é crente lindo, maravilhoso. Nossa, eu não peco nunca, eu sou santo. Não é isso não. Ele chamou nós para ir para o mundão. Fala, tem um Jesus que mudou a minha história. Você quer conhecer? É isso aí. É mudar. Trazer maturidade. Trazer esperança. Eu podia ser hoje perdida. Eu podia ser hoje sei lá o quê. Oportunidade eu tive várias. Eu podia ter... Já tentei tirar minha vida por causa do sofrimento. Pastora, mas até que eu encontrei esse Jesus. E aí acham gente meio doido igual nós, né, Del? Nossa, adoro. Eu não gosto de gente normal, não. Se você é normal, eu vou gostar de você, porque Jesus mandou. Mas eu gosto de gente meio doida. É mais legal. E é isso. Jesus fala, feliz é aquele que busca uma conduta. Como se a sua vida dependesse disso. E a promessa final é, e eles serão fartos. E farto significa que eles vão alcançar o que buscam. Eles vão alcançar essa conduta diante de Deus. E a evidência que a gente foi introduzido no reino de Deus é quando a gente morre para a velha vida. É quando tudo aquilo que a gente fazia antes a gente não faz mais. E a gente começa a nascer de novo. O que é isso, pastor? Já ouvi um monte de gente falando, nascer de novo. É uma nova forma de viver a vida. Uma nova conduta. Um louco consciente. Sabe? O que é isso agora? É Jesus, vai falar com ele. Essa é a nova vida. Essa é a vida que Jesus ele espera de nós. Mas a gente tem que ser crente, bitola. Não, cara, você tem que fazer a diferença. A gente olha a galera entrando dentro da igreja falando assim, você é só o irmão que senta. Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser juiz, vai ser polícia, vai ser o que você quiser. Cheio de Jesus. Na onde você chegar, você vai brilhar. Que luz que é? É Jesus. Mas aqui, sou médico, sou isso, sou aquilo outro, mas eu tenho Jesus. Ele não manda você parar de viver, mas Ele manda você fazer a diferença onde você vive. Ele manda você dar esperança para quem não tem esperança. E isso é nascer de novo. É uma nova prática. Isso daí é você se portar como filho de Deus. Só vive como filho quem vive o que agrada o coração de Deus. Seja onde for. Sei lá, vontade de comprar uma motoca e virar. Vai! Cheio de Jesus, você vai. E é isso que Ele espera de nós. Não vou prolongar. Você fica de pé. Cara, se eu preguei quanto? 20 minutos? Foi? Ai, glória a Deus. Vamos embora mais cedo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui com uma convicção. Eu falei que ia ser simples, objetiva. E eu vou pregar igual Jesus. Só não tem um passarinho aqui, senão eu ia falar de passarinho. E é isso, cara.
é você fazer a diferença. É você viver o reino do céu. E o reino do céu é isso. O reino do céu é você ter a vida transformada, de dentro para fora. Não vou falar para vocês que vocês não vão passar apertado, mas não, tá? Ai, nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar. Vocês sabem que eu choro pra caramba. Vai rolar. Mas a gente tem que estar equilibrado dentro. E sabe o que é legal? Porque Jesus, ele sabe. Eu fico lendo os textos de Paulo. Cara, o cara era muito louco. Ele estava preso. Os caras tinham batido nele. Ele falava assim, eu sou livre em Jesus. Eu falei, que louco. Meu, a maioria das coisas que ele escreveu, ele estava preso. Aí você olha ele escrevendo assim, é porque eu sou livre. Jesus me fez livre. Aí você olha, ai que loucura. Não é, ele era livre dentro. Tudo tá ruim fora. Mas se a sua mente, as suas emoções, aquilo que te rege, tá equilibrado em Jesus, meu, vem um terremoto e você tá firmão, tá de pé. E é isso que Jesus quer. Pessoas, filhos de Deus, que fazem a diferença com a sua conduta. É fácil? Claro que não. Negócio difícil. Mas ele fala que a gente não ia estar sozinho. Ele fala que o Espírito Santo ele ia nos guiar. Mas como que é isso, pastor? Eu escuto uma voz, eu, sei lá, vejo um fantasma andando na casa. O que é? E quando Jesus ele fala dessa consciência da gente entender o que acontece dentro. Sabe quando a gente vai fazer uma coisa errada? Alguém já fez alguma coisa errada aqui? Levanta a mão. Que isso? Vocês são crente mesmo? Ninguém fez nada errado? Quando a gente vai fazer uma coisa errada, vem uma voz. Vocês já assistiram aquele desenho do Tom e Jerry? Um anjinho, um capetinho aqui? É tipo isso. Brincadeira, não é isso não. Vem uma voz que fala assim, cara, isso é errado. Aí você fala, nossa, tô nem aí, vou fazer. Isso você e você conversando. É ou não é assim? Ou eu que sou louca? Não é? Aí você fica, nossa, eu vou fazer isso aqui. Aí a voz, meu, isso é errado. Você vai ficar assim, assim. Aí você fala, nossa. Ou você é bipolar, precisa ser internado. Ou você acredita que é o Espírito Santo te ajudando a tomar uma decisão certa. E eu vou falar para vocês algo. Todas as vezes que a gente escuta essa voz, a voz da consciência, chama o que você quiser, eu vou chamar de Espírito Santo. Todas as vezes que a gente escuta e obedece, você começa a andar por um caminho onde o seu espírito é fortalecido. E você começa a ser livre. E você começa a fazer escolhas. Porque é tão difícil quando a gente não consegue escolher. Nossa, cara, não deu. Foi mais forte do que eu. E Jesus, ele quer que a gente seja livre dentro. Então, se essa semana vocês ouvirem essa voz, vocês vão lembrar de mim. Ou é o capetinha falando, não é. Não é a consciência, é o Espírito Santo falando para você assim, olha, não faz isso. Aí você vai falar assim, já sei quem é você que fala comigo agora. E você vai ver sua vida sendo transformada, sua vida sendo mudada. Começa a olhar dentro de você e entender o porquê que você sente o que você sente. Por que você faz o que você faz. E começa a orar. Falar, Deus, estou com uma raiva, porque deu tudo errado. Deus, eu não consigo sozinho. Faz o teste. A gente tenta tanta loucura na vida. Por que nós vamos tentar isso? Porque é isso que Deus ele quer. É isso que Jesus veio estabelecer. Um novo jeito de viver uma vida. Pastor, tem que ser triste. Lógico que não, já expliquei que não. Mas é essa nova vida. Eu quero orar por vocês agora. Coloca a mão no seu coração. Eu vou ser rápida, vocês sabem que é. E diz assim: Espírito Santo,
Me deixa sensível para ouvir a sua voz.